quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, externando aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês nessa noite, para juntos, mais uma vez, celebrarmos a ceia do Senhor, relembrando a morte do Senhor até que venha. E como disse o pastor Gilson na sua palavra de saudação, declarando assim a nossa comunhão com os céus e a nossa comunhão entre irmãos. Eu tive o privilégio de conhecer aqui o trabalho da Vila Industrial na década de 80, quando ainda funcionava lá embaixo no porão, né? Eu e o Enos éramos, na ocasião, líderes da Umadiguar e estávamos correndo o campo para juntos nós implantarmos a regional. Eu havia acabado de vir do Brás, onde servi por 14 anos, fazendo parte também da diretoria da Umadesp no Brás, onde aqui nós chamamos regionais e lá é setor, no campo do Brás é setor. E nós não trouxemos a ideia e apresentamos ao pastor na ocasião, ele aprovou e nós corremos o campo e eu conheci essa congregação. Então, a gente faz um pouco de parte da história. Estava conversando com o nosso irmão ali e ele lembrando, eu me lembro quando o esqueleto estava formado e era a serralheria que produzia as esquadrias das nossas construções aqui enquanto não terminava o tempo. Então é uma alegria estar aqui com vocês, porque essa igreja faz parte também da minha vida, da minha história, do meu ministério. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do evangelista Dr. Lucas, capítulo de número 22, e aqui compartilhar alguns versículos desse capítulo para nossa reflexão sobre este ato comemorativo nesta noite, deste memorial chamado a Ceia do Senhor. Lucas, capítulo de número 22, e eu quero ler aqui a partir do verso 13 até o de número 22, os irmãos acompanhem. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, porque por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Eu quero repetir o verso de número 15 e pedir que vocês repitam logo a seguir a minha leitura, que diz assim: e disse-lhes:
desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Repitam. Amém? Podeis assentar, amados. Eu quero agradecer pelo privilégio concedido ao pastor Davi, um grande amigo, muito querido, dessa oportunidade de estar ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações, porque o que fala é o primeiro que recebe, né? E os que ouvem, estamos todos juntos na mesma fraternidade, recebendo a palavra de Deus. Eu achei interessante essa declaração de Jesus. Ele, nos versos anteriores, ele pede aos discípulos que encontrem um lugar e prepará-lo para que ele celebre com ele a Páscoa. Era o tempo da celebração da Páscoa, conforme eles aprenderam lá no Egito, e eles tinham então o privilégio de comemorar a cada ano, relembrando aquele livramento do Egito. E Jesus então pede que eles vão encontrar um lugar, dão todas as orientações necessárias, e eles vão obedecendo aquela determinação do Senhor. Eles vão, acham o lugar, preparam, e eles até se admiram, porque eles vão encontrar e vão ver que eles vão confirmar da forma que Jesus passou para eles, é o que acontece. Daqui eu já extraio para a nossa caminhada de fé, de vida espiritual, que cada um dos nossos passos, se nós o dermos debaixo da orientação da palavra de Deus, nós vamos confirmar lá na frente que tudo vai acontecer na nossa vida conforme o Senhor já nos anteveu na nossa caminhada de fé. Temos passado nos últimos tempos algumas dificuldades, cada um de nós de uma maneira diferenciada. Alguns se repetem a mesma situação por motivo de enfermidade, alguns outros por outro tipo de adversidade, de luta, de provação. Mas nenhum de nós podemos dizer que não fomos preparados para tal situação. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas o Senhor falou comigo antes. Ele não deixa de nos dar os passos necessários que nós vamos enfrentar logo à frente. Muitas vezes nós não consideramos alguns avisos, mas depois, quando a coisa acontece, a gente vai se lembrar, bem que o Senhor me avisou. Bem que o Senhor me avisou. E logo depois dessa alegria, de eles verem se confirmando tudo como Jesus lhes disse e estabeleceu, ele chega e então se põe à mesa, e com ele os 12, e ele vai fazer essa declaração que eu pedi que a igreja repetisse. E ele vai dizer: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Parece uma coisa não tão significativa eu dizer isso aqui nessa noite, porque alguns poderão dizer: eu estou aqui porque eu quis vir. Mas eu quero declarar uma coisa para vocês. Antes de eu e vocês chegarem aqui, o Senhor já tinha dito lá nos céus: eu desejo participar da ceia com eles hoje à noite.
É o desejo dele. Embora enfrentando a dificuldade que você está enfrentando, as provações que advieram sobre a tua vida, quer seja no campo material, profissional, conjugal, espiritual, mas tudo está debaixo do controle das suas mãos. Nada foge ao controle das suas mãos. Então, nesta noite, abra o teu coração, e quando receber o pão, e você for tomar este pão, tome-o com alegria, declarando: Senhor, sei que serei mais que vencedor pelo teu nome, pelo teu poder, guardando essa comunhão, participando deste pão, que simboliza o teu corpo, que foi imolado por mim na cruz do Calvário. Quando receber o cálice, com alegria, embora debaixo de luta, embora debaixo de provações, de dificuldades, mas tome o cálice com alegria e declare: Senhor, toma este cálice, porque representa o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados. E nesta noite eu declaro, através deste ato, que quero continuar na mesma alegria que o Senhor tem em estar no nosso meio, nos abençoando, nos guardando, nos dando vitória, nos livrando das dificuldades e dos problemas da vida. Porque ele estava desejoso de participar deste ato. E veja a condição que ele estava, que ele mesmo vai declarar. Porque ele era sim, 100% homem, como também 100% Deus. Ele já sabia quem era o traidor, o que ia acontecer, ele já sabia de tudo o que ele havia de passar, mas mesmo assim ele declarou: desejei comer esta Páscoa com vocês. Como ele está dizendo para nós nessa noite: desejei muito participar deste ato de ceia com a igreja em Vila Industrial nesta noite, porque ele já venceu, e as nossas provações, ele já disse: eu venci o mundo. Se ele venceu, ele é o que nos garante a vitória. Vamos estar alegres, contentes na sua presença, felizes na sua presença. Ele sabia por tudo quanto ia passar, mas ele declarou o seu desejo de estar junto com os seus discípulos para participar desse ato maravilhoso. Eu não sei por onde você tem passado. Quem sabe alguém tem adentrado a essas portas nessa noite e dizendo: Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua graça, Senhor. As adversidades têm sido imensas. Quem sabe alguém pensou: Senhor, eu nem sei se eu estou preparado para participar da ceia. Mas nessa noite eu quero te dizer: ele está dizendo: eu desejo muito participar junto com você. Neva sobre andemanaias. Eu desejo muito. Filho, filha, eu estou ao teu lado nessa passagem difícil. Eu estou contigo nessa batalha terrível que você está passando, mas saiba, a vitória vai ser maior do que a luta. Glória seja o nome de Jesus. E com toda a alegria, sabendo, porque ele declara aqui aos discípulos, e como nós lemos, então começou um burburinho entre os discípulos. Quem será entre nós o traidor? Quem será entre nós o traidor?
E até alguém mais próximo até perguntou: Senhor, porventura sou eu? Não parece uma coisa esquisita alguém perguntar? Mas isso é inerente do ser humano, porque nós temos fragilidades. Tem hora que a nossa vida espiritual parece que está lá embaixo. E era capaz de, se um de nós estivermos lá, a gente também perguntava: Senhor, porventura sou eu? E essa é uma pergunta característica de quem tem temor. De quem tem temor. Então eu quero te dizer nesta noite, alguém que veio aqui nesta noite, talvez preocupado, pensando: Senhor, será que eu sou digno? Será que eu posso participar? Eu quero te dizer, Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele já derramou o seu sangue para te dar esse privilégio. Participe em nome de Jesus. Neitiocomanérgias. Porque mesmo sabendo quem era, mesmo conhecendo quem era, e que estava ali, e ele declarou: coloca comigo a mão no prato para pegar o pão, mas ele não o impediu, ele deixou que participasse, ele não o envergonhou, deixou que ele participasse. Ele só perdeu a bênção porque ele não entendeu o propósito de Jesus para a vida dele. E aqui eu extraio uma lição para nós. Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Ser fiel. Ser fiel. Apesar das nossas fraquezas. Apesar das nossas fragilidades. Apesar de estarmos convivendo com uma sociedade que, pelo que a gente contempla, provavelmente é a última dos tempos, de tanta rebeldia que se vê, de tanta maledicência que a gente vê, de tanta maldade que a gente tem contemplado. Eu creio, nós estamos vivendo os últimos dias, e a igreja de Jesus Cristo precisa estar firme nesse propósito, não perder o privilégio da comunhão com o Senhor, porque ainda dentro da nossa fragilidade, Ele ainda pode mudar o curso da nossa história. Se nós estamos fragilizados, se nós estamos preocupados, se nós estamos sendo dignos, Ele pode mudar o curso da nossa história, realizando na nossa vida um fortalecimento, um enriquecimento da sua presença, através da sua palavra se cumprindo nas nossas vidas, e aqui declarando assim a nossa comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Eu não quero me alongar, quero participar da ceia com vocês, mas eu quero registrar aqui, através de um testemunho, que Jesus continua o mesmo. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós que mudamos o nosso jeito de agir, que mudamos o nosso jeito de fazer as coisas, que mudamos o nosso jeito, muitas vezes, de fidelidade à obra do Senhor, de fidelidade nos cultos. Nós temos tido ultimamente, talvez aqui na Vila Industrial não seja assim, mas eu já passei por 13 congregações aqui no campo de Guarulhos, dirigi congregação no Campo do Brás, dirigi congregação no Rio de Janeiro, dirigi congregação no Rio Grande do Sul, presidi um pequeno campo, e a gente está vendo a mudança. Nos cultos de ensinamento, a igreja tinha prazer de estar todo mundo junto. Nos cultos de oração, nós tínhamos prazer. Eu recebi batismo com o Espírito Santo num culto de oração, que era a característica das Assembleias de Deus primitiva.
tinha cultão no domingo à noite, igreja lotada. Na segunda-feira era culto de oração com a igreja lotada. Pastor, presbitério, obreiros, líderes de departamento, coral, banda. E naquele tempo eu fui maestro de banda, era a banda completa, era o coral completo. Na segunda-feira no culto de oração, e a gente orando. Foi numa segunda-feira que Jesus me batizou com o Espírito Santo e me deu dons espirituais. Mas hoje nós estamos vivendo um esvaziamento, um distanciamento dessa comunhão, porque muitas vezes é nessa hora em que nós estamos em comunhão aqui, que um ajuda o outro em oração, que um sustenta o outro e abraça. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, meu irmão, vamos, minha irmã, a prova está dura, mas Jesus vai nos dar vitória. E um certo casal, há alguns anos, ele, o esposo, portador de uma enfermidade que a ciência não tinha a cura ou o tratamento para a época, e segundo a medicina aquilo era contagioso, e como a sua esposa tinha acabado de ganhar um bebê, ele então estava até dormindo separado para não contagiá-la. E toda vez que dava algum distúrbio nele, corria para o hospital devolvia para casa. E uma certa madrugada, ele está lá no outro quarto, e naquele momento que ele está angustiado por causa daquela enfermidade, e mesmo que com muitas dores, deitado, ele estava orando e pedindo misericórdia a Deus, quando de repente um clarão invade aquele aposento, e aparece um ser celestial, que estende a mão para ele à beira da cama, e ele automaticamente dá a mão, aquele ser toma ele pela mão, e ele sente naquele momento o alívio das dores, desaparece todas as dores, e ele se sente sendo elevado às alturas, e ele olha para baixo, e ele vê o corpo dele ficando na cama. Ele estava sendo arrebatado em espírito, e aquele ser angelical o leva às alturas, e ele se sente num lugar gostoso, maravilhoso, e aquele ser angelical leva ele a um determinado aposento, e então ele abre as portas daquele aposento, que é muito grande, e aquilo ia infinitamente longe, com um mostruário como que de roupas todas brancas, brilhantes, translúcidas. E aí ele pergunta: o que é isto? E aquele ser diz: isto são as vestes da igreja de Jesus Cristo, que está sendo preparada para receber essas vestes. Aí aquele anjo leva ele a um outro compartimento, e quando abre aquelas portas de correr, muito grande, o brilho que emana daquele aposento é um brilho muito forte, que chega a ofuscar a sua vista por um momento, e ele pergunta: o que é esse brilho? E aquele ser angelical vai dizer: é que aqui estão postadas todas as coroas, coroa da vida, coroa de glória, coroa de vitória, que está sendo guardadas para a igreja de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada. Leva ele ainda a um outro compartimento, e quando abre aquelas portas de correr, aquilo era uma imensidão, e tinha uma mesa central que perdia de vista, ela ia tão longe que ela ia afunilando, e lá no fim era só um fiozinho de mesa, de cadeiras postadas nas laterais. E ele pergunta: o que é isso? O que é esta mesa? Ele diz: esta é a mesa que está sendo preparada, a grande ceia que Jesus vai servir para a igreja.
Aí ele já se sentia tão bem, ele falou assim, eu vou esperar essa ceia por aqui. Mas aí o anjo falou para ele, não, você vai voltar, porque você vai precisar dar um recado para alguém. Você vai voltar e você vai dar um recado para sua esposa. Por isso você vai voltar. Mas já já você vai estar guardado aqui. E nisso ele volta para aquele corpo doente, cheio de dores, e ele se levanta da cama, e ele vai e bate na porta, onde está sua esposa e o bebê, e ela pergunta, o que foi? Você quer que a gente chame um carro, alguma condução, para te levar no hospital, tá passando mal? E ele diz, não, meu bem, eu só vim te dar um recado. O Senhor me mostrou que vai me recolher. Ele me levou a um lugar lindo, maravilhoso. Eu já queria ficar lá, mas Ele pediu que eu voltasse para te dizer, fica firme aos pés do Senhor. Não desanime nunca nessa carreira de fidelidade. Cria o nosso filhinho no temor da palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor vai me guardar. E se você criar o nosso filho, se ele se torna adulto, se você vive muitos anos, mas fica firme, porque eu tenho certeza, ele vai me ressuscitar naquele dia quando ele voltar, e todos os que estiverem preparados, esperando o Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, guardando a sua palavra, serão também transformados, receberão um corpo glorioso e subiremos juntos ao encontro do Senhor. Dito isso, ele volta para o seu quarto, e naquela mesma madrugada ele parte para o Senhor. Essa mulher agora com um bebê de meses, ela se vê numa situação de ganhar o sustento para o seu filho. Seu esposo estava doente há meses, e a família, alguns irmãos, e alguém ajudava daqui, de lá, e agora ela pensa, eu tenho que trabalhar para obter o meu sustento e do meu filho, para criar o meu filho. E ela começa aquela luta de ter que trabalhar e com quem deixar a criança, e não que quem cuide das nossas crianças não saibam cuidar, mas tem coisas que é mistério de Deus entre mãe e filho. E ela vai deixar a sua criança com alguém e vai trabalhar, e passam-se os dias, os meses, e um determinado dia, ela chegando em casa à noitinha, quem estava com a sua criança, entrega para ele e diz, olha, o seu filho não está bom, ele passou mal hoje, e a gente só não correu com ele, porque não tínhamos um documento dele em mãos, para ir para um hospital. E ela então já corre, pega documento, pega o seu filho, corre para o hospital, e quando chegam no hospital, os médicos examinam, e diz, olha, a sua criança vai ter que ficar internada. Então ela já sente aquele baque, porque nós temos os nossos filhos, e se tem problemas, a gente quer passar no médico, ter o diagnóstico, e o prognóstico, e o tratamento a gente faz em casa. E ela teve que deixar a sua criança internada. E ela começa aquela luta do dia a dia agora, levanta cedo, vai trabalhar, sai do serviço à tarde, passa no hospital para saber da criança, e quem já teve parentes e familiares em hospital vai saber notícia, o estado é regular, no outro dia é regular, passam-se os dias, quando uma tarde ela vai saber do seu filho, o plantonista já diz, olha, o diretor do hospital quer conversar com a senhora. Encaminha ela para o gabinete do diretor, e ele pede que ela se assente, e diz para ela, olha, infelizmente, a notícia que eu tenho para a senhora não é boa. O seu filho essa noite deu muito trabalho, foi um corre-corre aqui no hospital. No decorrer do dia, nós aplicamos de tudo que nós temos de conhecimento, a criança não reage, e quando foi agora à tarde, nós nos reunimos numa junta médica,
E todos os médicos, sem exceção, nós chegamos à conclusão de que o seu filho não passa dessa noite. E nós então pensamos, se a senhora quiser levar a sua criança para casa e tê-lo com a senhora, os seus últimos instantes de vida, nós vamos liberar. A senhora não precisa nem assinar termo de responsabilidade, a gente já sabe o estado da criança, ele morrendo essa madrugada, a senhora vem aqui amanhã cedo e o atestado de óbito já está aí até assinado. É só a senhora pegar e fazer o sepultamento. Essa mulher, já com o rosto banhado em lágrimas, quando ele pergunta, a senhora quer levar a criança? Ela nem consegue responder, ela só balança a cabeça, assentindo que sim. O médico chama a enfermeira-chefe para trazer a criança, e quando entregam o seu filhinho nos seus braços, o choque de receber aquela criança nos braços foi pior do que a notícia, porque ela recebeu nos seus braços, era um montinho de ossos e pele. Os seus olhos estavam estáticos, parados, sem brilho algum. Você já viu alguma vez, alguém já viu alguém já falecido, com os olhos abertos, fica aquela coisa negra, escura, sem brilho. A sua narina não dava sinal de respiração, os lábios ressequidos, a pele colada nos ossos, e já estava aquela pele escura, como necrosando já. E ela pega o seu filho e sai com ele por aquelas ruas, parece que o chão tinha desaparecido dos seus pés. E ela vai clamando pela rua, vai embora para casa. Quando ela vai chegando na sua casa, a sua mãe estava ali passando aqueles dias com ela. Alguns amigos, vizinhos, ao vê-la chegando com a criança nos braços, até alguém esboça um sorriso e pergunta para ela, a criança está melhor, o médico deu alta, e ela não responde nada para ninguém. Ela vai adentrando a sua casa e só pede à sua mãe, mamãe, por favor, peça que as pessoas se retirem, depois eu vou falar com todos, mas agora eu quero ficar a sós com meu filho. E ela então adentra o seu quarto, e ali ela tranca a porta do seu quarto, coloca aquela criança sobre o seu leito e diz para sua mãe, mamãe, não se incomode, eu vou aqui orar pelo meu filho. Ela se joga de joelhos ali ao lado daquela cama, ao lado do seu filho, e ela começa uma batalha em oração, que eu comparo a batalha de Jacó lá no Val de Jaboque, quando ele ia orando, ele dizia para o anjo, eu não te largo, enquanto não me der a minha bênção. E essa mulher começa essa oração, e ela vai dizer na sua oração, Senhor, quantas vezes eu ouvi a tua palavra, Senhor, os milagres que o Senhor operou, Senhor, e uma pobre viúva como eu, mãe de um único filho também, só que o dele já era rapazinho, e o Senhor ia entrando na cidade de Naim, quando ela estava saindo para sepultar o seu filho, e o Senhor disse para aquela mulher, mulher, não chores mais, eu te peço nessa noite, enxuga as minhas lágrimas. E o Senhor se aproximou daquele esquife, e o Senhor tocou naquele moço, e disse para ele, levanta, e entregou ele de volta, vivo para sua mãe. Senhor, devolve meu filho. Senhor, eu me lembro ainda, que aquele teu amigo Lázaro ficou doente, as suas irmãs mandaram te chamar, o Senhor, sabendo de tudo, o Senhor se demorou, e quando o Senhor chega em Betânia de volta, ele já estava morto há 4 dias, sepultado. As suas irmãs foram ao seu encontro e disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ela disse, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Senhor, não leva o meu filho agora. Mas, Senhor, o Senhor disse para elas,
Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, mostra-me a tua glória. Tu foste até o túmulo, mandaste rolar a pedra, e tu disseste: Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Senhor, chama o meu filho de volta à vida. Amados, essa oração já ia madrugada dentro. O lugar que essa mulher está orando ao lado da cama era uma poça só de suor e de lágrimas. E ela está clamando e clamando e clamando, quando de repente, ainda de olhos fechados, clamando, mas ela percebeu um clarão que invadiu aquele aposento, e em meio àquele clarão, na sua visão de olhos fechados, ela vê uma mão muito linda que vai descendo e paira a meia altura do bebê em cima daquela cama, e aquela mão se move e cai daquela mão gotículas como orvalho, mas só que como ouro, e ela está contemplando essa visão, quando então ela sente uma mãozinha magrinha, mirrada, tocando no seu rosto, como que enxugando as suas lágrimas. Ela abre os seus olhos, e agora ela vê aquela criança, onde estavam aqueles olhinhos estáticos, parados, sem brilho, estão dois olhinhos brilhantes e se movendo. Aquela narina afilada, sem sinal de respiração, agora está arfando, respirando. Aquele peito seco, aquela boquinha ressequida, agora até demonstra sinal de vida. Ela se levanta, abre a porta do quarto, chama sua mãe, que está no outro quarto, e diz: mamãe, prepara uma mamadeira agora, porque o meu filho só precisa de alimentar-se. Aleluia. Jesus não mudou. Jesus não mudou, gente. Jesus não mudou. Vamos continuar fiel, orando, lendo a palavra, estudando, recebendo doutrina, ficando firme, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Eu gostaria que aquela mulher pudesse estar aqui nessa noite, mas ela não está. O Senhor já recolheu ela. Ela já encontrou, talvez o esposo lá, estão só aguardando o toque da trombeta, para se levantarem do sepulcro. Mas aquela criança, ela está aqui nessa noite, e eu posso dar esse testemunho, e posso apresentar essa criança para vocês, porque aquela criança sou eu. Aquela criança sou eu. Se a medicina disse que a minha noite, eu não passava daquela noite, então eu glorifico a Deus, porque a minha noite está durando até hoje. E se eu chegar até o dia 28 de fevereiro, a minha noite vai completar 75 anos de vida. Lester Kiomanai. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: o Senhor te ama como Ele me amou. Ele te ama como Ele me amou. Ele te ama como Ele me amou. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. E Ele está cuidando de você como tem cuidado de mim. Anai Jocomanérias. Niva sou que amanaias. Ele tem sustentado a minha casa. Ele tem sustentado a minha família. Anos atrás eu era gerente de departamento nas lojas MAP. Os jovens talvez não saibam o que é isso, né? Só os de 50 para cima, né? Eu era gerente de departamento nas lojas Mapping e já morando no São João. Aí eu estou chegando lá, trabalhava das 8 às 18. Eu chegava em casa por volta de 7, 7h30. E muitas vezes eu já ia direto para o culto lá no São João. Mas essa noite não era
noite de culto, eu fui direto para casa. Cheguei lá, 7h30. Quando eu chego lá, a minha esposa já está lá no portão, me esperando. Aí eu desci do carro, e ela falou assim, ó, nem abre o portão da garagem, eu estou com o portão social aberto. Eu falei, o que foi? O Denis está passando muito mal. Ele está com uma febre intermitente desde cedo, e eu já dei para ele os analgésicos, já mediquei, a febre abaixa, e quando volta pior, volta mais alta. Aí eu disse, não, mas eu vou abrir o portão, vou pôr o carro. Ela disse, não põe o carro para dentro, você vai precisar de levar ele no hospital. Eu disse, não, eu vou pôr o carro para dentro. Pus o carro para dentro, tranquei o portão, entrei, fui lá no quarto dele, onde ele estava sobre a cama. Eu coloquei a mão sobre a fronte dele, não dava para encostar a mão de tão alta que estava a febre do menino. Aí eu disse para ele, filho, você crê que Jesus é o mesmo que curou o papai? Ele, com aquela vozinha fragilizada daquela febre, ele disse, eu creio, papai. E eu coloquei então a mão, agora eu coloquei a mão com gosto na testa dele e disse, febre, em nome de Jesus, sai agora, infecção que provoca essa febre, sai agora, em nome de Jesus. Falei para minha esposa, vê se ele está com febre. Ela colocou a mão, não, a febre sumiu. Que lição que eu extraio daqui? Muitas vezes, quantas vezes muitos de nós ficamos esperando que aparecesse um super crente para orar para um filho nosso, para um parente nosso. Mas se você está aos pés do Senhor, diz a palavra, você tem autoridade em nome de Jesus para repreender as enfermidades, para expulsar demônios. Você tem essa autoridade. Mais tarde, a minha irmã mais velha, abaixo de mim, eu sou o mais velho. Minha mãe casou depois de novo. Aí depois desse segundo casamento, vieram outros 7 filhos, né? Eu sou o único do Marcelino que Jesus recolheu. Aí a minha irmã passou por um processo terrível. Caroço no seio. Era um câncer. Perdeu o seio. Ela estava fora da igreja. Aí ela, apavorada, falou com o médico, com o oncologista, e disse, doutor, não me engane, por favor. Quanto tempo eu tenho de vida? E naquela época a coisa era mais difícil, né? Então o médico disse para ela, olha, eu não posso precisar. Quem sabe, né? Isso morra por aí, a senhora fica sem o seio, mas, sei lá se daqui 6 meses, 1 ano. Aí ela me chamou. Eu falei, mano, é Jesus. Você esqueceu que Jesus é que faz as coisas maravilhosas? É Jesus. Ela voltou para Jesus chorando. Para a glória de Jesus. 40 anos se passaram. Ela está lá na Inglaterra. Vivinha para a glória de Deus. Na sequência disso, eu estou no São João, aí aparece um caroço, aonde? No seio da minha filha. Da minha filha. A Léa se apavorou, correu com ela para o oncologista, ele pediu os exames, detectou, falou para ela, olha, ele viu o apavoramento no semblante da Léa, passou um medicamento e disse, a senhora vai tratar a sua filha por 30 dias, aí a senhora volta. Se o caroço estagnou no tamanho, a gente vai dar a continuidade do tratamento, mas se ele aumentou, vai para a cirurgia. Tratamos os 30 dias, quando ela volta no oncologista, tinha praticamente dobrado o tamanho do caroço.
Aí ele falou assim, olha mãe, complicou. Mas eu vou fazer mais uma tentativa. Tem um medicamento novo, mais forte. Eu vou dar por mais 30 dias. Só que nesses 30 dias, aí não vai ter jeito. Já estou encerrando, vou terminar aqui. Aí, era uma sexta-feira, ela chega com aquela receita e fala para mim, ó, infelizmente o caroço cresceu, ele passou um medicamento mais forte. Aí eu falei, então dá a receita, eu vou lá buscar. Aí a fé entrou em ação. Ela falou assim, não, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Sábado, culto no São João, ceia. Aí ela falou assim, no sábado, hoje você vai pedir para os presbíteros descerem com óleo da unção e orar e ungir a Denise. Tá bom. Aí na ceia, fizemos isso. Pedi para os presbíteros descerem, imporem as mãos sobre a Denise, ungi-la. Aí eu falei, vamos comprar o remédio? Ele falou, não. Quando foi na segunda-feira, ela liga para o oncologista. Ele falou, doutor, eu quero que você examine a minha filha. Eu disse, mas a senhora nem começou o tratamento, como é que eu vou examinar? Ela disse, eu quero que o senhor examine ela. Ele falou, tá bom, então eu vou fazer um encaixe para amanhã, terça-feira, 4 horas aqui, lá no Ibirapuera, do São João para o Ibirapuera. 4 horas a Leia estava lá com a Denise, deu o momento do encaixe, a Denise entrou. Quando ela entrou, que o médico examinou, ele fez aquela cara de espanto e perguntou para a Leia, o que foi que aconteceu? Ela disse, Jesus curou a minha filha. Ele não mudou. Ele não mudou. E Ele tem prazer de estar conosco. Depende de nós continuarmos tendo prazer de estar na presença dEle. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. O presbítero Givanildo vai fazer a leitura da ceia. Obrigado, pastor. Pai do Senhor para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 32. Uma leitura alternada, tá, irmão? Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão o seguinte. Amém? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia, glória a Jesus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não fiqueis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for gostoso. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor Davi.
Meus irmãos, vamos orar pelo pão. Orar pelo pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, eu não merecia, mas o Senhor pagou um alto preço, deu grito de dor para nos remir, para nos transformar, para nos dar uma nova vida. Ore comigo, eterno Deus e soberano Pai, Deus de graça, de amor, Deus de bondade, amigo fiel e verdadeiro, Pai, eu te apresento esse pão que é o símbolo do teu corpo, vertido na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar, Senhor, fazendo parte da tua mesa. Eu te agradeço por tua igreja, por teus filhos, por mais um mês na tua presença, Senhor. Mês de luta, de dificuldade, de problema, mas um mês de vitória na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua graça tem nos guiado, tem estado conosco por essa salvação que nos alcançou de uma forma tão grandiosa. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora eu te peço, papai, dai-nos condições, ó Pai, de participar do teu corpo nesta noite. Perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Nos ajuda a ser fiel a ti, Senhor. É a bênção que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. A igreja sente um minutinho. Os obreiros vão estar distribuindo. Som. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh,
porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia. Eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado
ira sobre a. Pega o seu pão. Eu sinto ele nesse lugar. A casa é dele, ele está operando, está renovando nesta noite. Receba renovo. Rebeca na ira sobre a. Ele está dando força ao cansado nesta noite, trazendo alegria entristecido nesta noite. Pega o seu pão. Tem alguém que não pegou? Faça o sinal. Todos estão com o pão. Fiquemos de pé. Só o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isso é meu corpo, que é partido por vós. Participemos. Vamos orar pelo cálice. Vamos apresentar o cálice. É o símbolo do sangue precioso. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Mais um mês se passou e nós estamos nessa comunhão. E não vamos quebrá-la. O inimigo achou que você ia desistir, mas eu digo para ti, você não vai quebrar. Você vai chegar nessa grande mesa. Você vai chegar na grande mesa. Soberano Deus, eterno Pai. Deus de graça, de amor, de bondade, rocha eterna. Amigo fiel e verdadeiro. Ó Deus inigualável, Deus grande e poderoso, rocha eterna és tu, Senhor. Deus que cuida, Deus que zela, Deus que protege, Deus que estende as tuas mãos santa e poderosa sobre a tua igreja nesta noite. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Viemos te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado pelo maior sacrifício. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado pelo teu ousado amor para conosco. Nós não merecemos, ó Pai, mas o teu sangue nos alcançou. A tua bondade nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Por isso recebe a nossa gratidão nesta noite. Nos dá graça, nos dá força, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões. E nos dá condições de participar, Senhor, do teu banquete nesta noite. É a bênção que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Participemos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Participemos.
majestade eu coroarei como rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos Por que tratar um rei dessa maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou, ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou, ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. 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 A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou, pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais
jamais terá de usá-la outra E vez. jamais terá de usá-la outra vez. Deus abençoe. O grupo te louvou. Meus irmãos, já estamos encerrando. Aguarde só um minutinho. Quero agradecer ao pastor Léo. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter vindo a esta casa. Saiba que o Senhor acrescentou nessa vinda. Deus te abençoe, meu servo. Pastor Gilson, obrigado. Prazer. Os irmãos que nos... Irmão André, fica de pé, irmão André. O André chegou na sequência, pai da Aline. Como vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também é lá do Jovaia. Meus irmãos, antes de encerrar, eu quero estar apresentando à igreja a nossa irmã Michele. Cadê a Michele? Eu não sei se eu já apresentei a Michele. Eu acho que já. A Michele, ela está vindo congregar conosco. Como vamos recebê-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu acho que já tinha apresentado. Também está vindo uma família, o nosso irmão Wilson Santos. Cadê o nosso irmão Wilson Santos? É filho desta casa. Deus está trazendo de volta aqueles que são dele, desta casa. Ele conta que orava ainda quando era o porão também aqui. Agora Deus encomendou, trouxe ele para cá, trouxe a sua esposa, nossa irmã Lígia Aparecida, fica de pé, esse casal lindo também, a sua mãe, a mãe da irmã Lígia, ela mora lá em Osasco, mas ela gostou daqui, viu, irmão? Gostou dessa casa. Como vamos receber essa família? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eles estão vindo aqui também congregar conosco. Nosso irmão Antônio Falcão. Cadê o irmão Antônio? Está ali, também está vindo congregar nesta casa. Como vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Deus. Te abençoe. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Também quero apresentar o nosso irmão Jonas. Eu acho que eu já apresentei ele. Fica de pé. É o irmão do nosso irmão Joel. E também está vindo congregar conosco. Como vamos recebê-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você crê no novo tempo? Levanta a tua mão nessa noite. Eu vou profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre a tua caminhada com Deus. Tem novo tempo de Deus chegando sobre a tua história. Há um Shekinah de Deus sobre a tua história chegando nesta noite. Receba que é de Deus, amém? Irmãos, também a nossa irmã Jaqueline. Cadê a irmã Jaqueline? A irmã Jaqueline está ali. Ela também está agora nos ajudando com as crianças, juntamente com as tias das crianças. Hoje ela já regeu aqui. Como vamos recebê-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, irmã Jaqueline. Também a irmã Tida. Cadê a irmã Tida? A irmã Tida, ela passou por alguns processos, a igreja conhece, estava sem reger aí uns dias, mas agora é hora de recomeço. É hora de recomeço. É hora de recomeço. É hora de afiar o machado. Deus está dizendo para a crente nessa noite que é hora de afiar o machado. Sabe quando alguém está cortando lenha, bate, e a lenha não sai do lugar? Porque o machado está cego. Deus está dizendo, estou eu afiando o machado de crente nesta noite. É hora de afiar o machado. Deus é lindo. Deus é lindo. A nossa irmã Tida está voltando aí para ajudar nas irmãs. Como vamos recebê-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer à igreja. 30 dias de oração. Tá, porque ele não quer vir apresentar. 30 dias passamos de oração. A igreja abraçou esse projeto. Obrigado por tudo que temos passado. Depois de um testemunho desse, não podia ser outro. Deus abençoe. Pastor Léo tem um material muito bom, do pastor Alex Cardoso. Ele escreveu a nossa lição. Essa é a passada? A passada. A lição passada que estudamos na escola dominical foi escrita pelo pastor Alex Cardoso,
Como ser abelha no mundo de mosca, encarando os desafios da autodescoberta. Pastor Alex Cardoso, custa R$30. Tem alguém lhe vendendo lá? Pastor Gilson, vai lá para fora. R$30. Tem outros livros. Expõe o material lá, pega uma mesinha lá, homem, porque não já falou isso. Põe lá, tá? R$30, se você puder comprar, é um bom material. A escrita do pastor Alex é muito rica, eu recomendo. Amém? Vamos agradecer a Deus. A orquestra. Isso, as aulas de música, a gente fala para ficar aqui, mas tá tarde já, pede pro pessoal procurar aí. Tá. O Paulinho ou o Rafinha. Meus irmãos, um minutinho só, ainda de pé. Em relação ao projeto da nossa orquestra da Regional 1, aqui é a sede da Regional. Então, há um projeto de uma orquestra para toda a Regional. Porque aqui nós temos a orquestra, mas tem algumas congregações que só tem um irmão que toca, tem outro que toca, então a gente quer unir esse povo, criar a orquestra da Regional. Então, o próximo ensaio vai ser quarta-feira à noite. Não é isso, Bruno? E os irmãos procurem o Bruno, o Rafa e o Paulinho, tá? Mas quarta-feira vai ter o ensaio da orquestra da Regional. Não é só a nossa orquestra, é a Regional se unindo para louvar o Senhor. Vai ter uma escola. Paulinho vai dar aula. Qual é o dia? Então, vai ter um projeto para ensinar música aqui no Industrial. Já pensou? Que privilégio. A gente promover levita na casa do Senhor. O inferno vai ficar irado, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, de amor, de bondade. Amigo fiel e verdadeiro, Pai, que noite maravilhosa. Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar aos Teus pés. Como é bom Te louvar, Te exaltar, Te enaltecer. Como é bom poder contemplar as Tuas maravilhas. Obrigado por esta noite, por cada filho Teu que adentrou esta casa, que está indo para o Seu lar, alimentado com esta palavra, com o coração cheio de esperança, cheio de gozo, Senhor, porque o Senhor se manifestou de uma forma grandiosa no nosso meio. Por isso eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado, derrama da tua bênção sobre a tua igreja. Vem de encontro a corações nesta noite, Pai. Vem nos dar uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana alegre na tua presença. Repreende a fúria do inimigo, Pai. Vem nos dar uma noite de paz e repouso seguro na tua presença, Senhor. É a bênção que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, meus irmãos, também está vindo congregar conosco a nossa irmã Sara. A Sara, a filha do nosso irmão Givanildo, juntamente com a Duda, Maria Eduarda e o Enzo. Como vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os demais que estão vindo, procura a secretaria da igreja para que possa regularizar a sua situação. Amém? Quinta-feira é o nosso ciclo de oração. Quinta-feira à noite é o nosso ciclo de oração. Não mais na quarta-feira à tarde. O ciclo de oração agora vai ser nas quinta-feira à noite. Não é isso, Maval? Não é isso? É isso? Então, venha orar, venha consagrar, venha buscar a presença de Deus. Quinta-feira à noite, ciclo de oração. Estenda a sua mão, receba a bênção do Senhor. O Senhor é o meu pastor, operando Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, a comunhão e a doce consolação do Santo Espírito de Deus que está conosco, permaneça para sempre. Todos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor nessa.